É difícil fugir ao lugar comum. A minha convidada de hoje é um peso pesado do todo o terreno mundial. Primeiro nas motas, depois nos caminhões. Elizabeth Jacinto faz das dunas a sua vida. Participou num sem número de provas, incluindo os míticos Dakar, e fez do seu nome uma marca valiosa a que se dedica a 100%. Caiu, levantou-se, limpou a poeira e seguiu em frente. Para trás deixou outras paixões, como a do ensino, mas não se arrepende. A adrenalina, afinal, corre-lhe no sangue. Elizabeth, ainda bem que vieste. Muito obrigado. Obrigada. Piloto todo-terreno em motas, piloto de todo-terreno em caminhões, curso de paraquedismo em 2007, alpinista com uma aventura no Monte Branco em 2008. As tuas aventuras são assim todas radicais? Atualmente eu já não me considero nada radical, mas na altura gostava muito de experimentar coisas novas, coisas diferentes, medir forças comigo mesma, tentar perceber até onde é que era capaz de ir. E tive a oportunidade de experimentar uma quantidade de coisas diferentes e magníficas e viver emoções fortes com cada uma delas. Mas O paraquedismo foi uma daquelas que me fez faltar o ar. Já me vais contar, mas era a procura de perceber os teus limites? Eu acho que era um pouco isso, era perceber até onde é que eu conseguia ir, porque de facto a minha história, eu já o disse várias vezes, eu sou uma pessoa que fui mudando muito ao longo da vida e foi de facto o desporto que me fez mudar imenso e foi o meu convívio com o desporto que fez de mim uma pessoa diferente daquilo que eu era. Eu era uma rapariga tímida, insegura, muito metida comigo própria, muito entregue às brincadeiras de miúda e, portanto, estas aventuras radicais não era coisa que tivesse no meu programa nem na minha maneira de ser. E houve um dia que comecei com esta brincadeira das motas, do todo-terreno, comecei a perceber que afinal conseguia fazer coisas que eu achava que era impossível fazer e isso começou-me a dar um gozo muito grande. E comecei a perceber que nós somos muito mais fortes e muito mais capazes do que aquilo que pensamos ser. E comecei a descobrir uma força magnífica cá dentro e comecei a ver até onde é que eu podia ir com ela. E, portanto, essas brincadeiras todas foi uma forma de medir forças comigo própria. De desafiares. Exatamente. Vamos lá ver o que é que eu, afinal, sou capaz de fazer. E foste capaz de fazer o paraquedismo, apesar de, acabaste de dizer, te fez perder o ar ali durante uns segundos, umas décimas de segundo. Como é que foi essa aventura? Conta-me, porque eu jamais vou participar, eu não tenho essa Foi uma aventura força que tu tens. mas se calhar o momento mais marcante foi quando estávamos todas sentadas dentro do avião, prontas para saltar, não é? Com a lição toda estudada, nós vamos lá para cima convencidos de que tudo aquilo é muito seguro, que é tudo, funciona tudo muito bem e não questionamos. Mas no momento em que a primeira pessoa saiu do avião, houve alguém que gritou. E eu nessa altura lembro de pensar assim, não quero ir. Mas depois, se eu não fosse, os outros não iam, quer dizer, não havia possibilidade nenhuma de voltar atrás na minha decisão, não é? Era tarde demais. Era tarde demais. Então lembro-me quando chegou a minha hora de me pôr lá no patinho do avião, naquela posição certa para saltar, mas que me faltava a coragem. E eu acho que o instrutor me deu uma ajudinha. E depois, claro, dei comigo no ar, não é? Com o paraquedas todo enrolado. E pensei nos procedimentos que tinha que fazer e, de facto, fiz tudo aquilo que tinha que fazer. E há tempo de pensar naquele momento, consegues pensar? Deu perfeitamente tempo para pensar, raciocinar. Sou uma rapariga calculista, tinha tudo na cabeça, o que é que eu tinha que fazer? Ajudar o paraquedas a desenrolar-se, testar os manobradores, fiz aquilo tudo. E quando estava pronta, olhei para baixo e apanhei um grande susto, estava muito alto. Porque isso nunca se deve fazer, não é? Não sei, eu acho que depois que a prática a gente aprende a olhar para baixo e a sentir-se bem lá em cima, mas era a primeira vez que eu me via assim tão Portanto, alta. repetiste a experiência. Depois fiz os 4 saltos do curso, não é, que tinha que fazer, até ficar com as asas de paraquedista, mas lembro-me que fechava os olhos e fui-me adaptando àquela posição e em cada salto fui conseguindo ter os olhos abertos durante mais tempo. Mas, portanto, foi uma coisa que eu achava que ia ser maravilhoso, estar lá em cima e ver o mundo lá do alto e de repente achei que não. Não me sentia nada bem. Esse lado radical contrasta com algo surpreendente que eu li há um tempo, numa entrevista que deste, em que dizias que durante anos e anos o teu hobby favorito, o teu único hobby, era fazer tricô. É completamente contrário a essa ideia de desafiar os próprios limites. Ou era um bocadinho a Elizabeth antiga, mais nova? Eu disse nova? que eu acabei por mudar muito. Portanto, eu era uma rapariga de uma vida tranquila, não é? Gostava imenso de fazer tricô, aprendi a bordar muito cedo com a minha avó, fazia, depois na adolescência, o meu passatempo preferido era ler aqueles romances cor-de-rosa, quer dizer, nada me fazia pensar um dia eu entrar neste tipo de aventuras, não é? Portanto, de facto, quando comecei a andar de moto e comecei a querer fazer coisas que tinha medo de fazer, eu costumo dizer a brincar que eu tinha medo de andar depressa, tinha medo de andar devagar, tinha medo de curvar, tinha medo de andar a direito, de curvar à esquerda e à direita. Eu tinha receio de tudo e, acima de tudo, tinha muito medo de magoar, como todas as raparigas normalmente têm. Ainda os tens?
Hoje já não tenho tanto. Aliás, a minha prática de quedas com moto foi tão grande que eu, a certa altura, já conseguia racionar e tomar decisões em pleno trambolhão. Portanto, magoei muito, fiz muitas lesões, mas deixei de ter medo. Portanto, sabia que mais tarde ou mais cedo ia cair, por isso é que nós vamos todos equipados, cheios de proteções, mas isso já não me intimidava. Mas Intimidava muito. aprende-se a domar o medo? Sim, sim. Isso é uma coisa Ou que se seja, aprende? aprendemos a conviver com o medo. Eu sempre disse, o medo foi sempre o meu grande amigo, o meu grande companheiro, e eu aprendi a conviver com ele, porque o medo ajuda-nos muito, eu acho. Ajuda-nos principalmente a ser mais ponderados e a evitar entrar em situações de risco que nos possam fazer loucuras. Eu lembro-me que uma das coisas que me intimidava muito quando andava de moto era aquela ideia de eventualmente não voltar para casa ou voltar e ter que passar a minha vida sentada numa cadeira de rodas. Isso era uma coisa que de facto me intimidava bastante e que me fazia, se calhar, tomar atitudes em plena competição que, se não tivesse esse medo, se calhar acelerava muito mais, pensava menos, era menos defensiva. Mas isso não é uma angústia grande? Não é uma angústia. Ou O seja, facto de pensares antes de uma prova ou durante uma prova... Mas eu convivi muito bem com isso e eu agora falo nisso livremente. Enquanto andei de moto, eu nunca fiz este comentário a ninguém, nem a mim própria. Era um tema meu, um assunto meu, com o qual eu convivia. E, portanto, fiz as minhas provas todas de moto e, se calhar, caí muito menos e tive menos lesões à conta deste medo, não é? Que foi o meu companheiro enquanto piloto de Dá-te moto. responsabilidade, não é? Porque Sim, exatamente. tens ali a guarda montada. Exato. E, Eu portanto... acho que isso também é uma característica muito feminina, não é? As mulheres defendem-se muito mais, portanto, os homens são muito mais arrojados, atiram-se para a frente, aceleram e depois logo se vê como é que resolvem os problemas. As mulheres não, pensam antes, defendem-se antes. Portanto, sempre que eu sabia que havia assinalado uma vala perigosa no roadbook, eu abrandava bastante mais cedo, ia devagarinho à procura dela. Isso fazia com que eu caísse menos, com que me perdesse menos e, portanto, a navegação foi sempre um ponto forte. E nem por isso imaculou o teu palmarés em termos de vitórias. Portanto, nem por isso se pode dizer que tu tenhas cedido ou sussurrado perante o medo ao teu lado competitivo, não é? Não, eu fiz sempre o máximo que pude e a minha luta era sempre vencer os medos e vencer as dificuldades e vencer os obstáculos. E enquanto piloto de moto, eu trabalhei nesse sentido e consegui ir muito longe em relação àquilo que eu achava que conseguia ir. Eu hoje olho para trás e olho para as miúdas que hoje correm de moto e olho para as motas que elas têm, com um bocadinho de inveja, diga-se a verdade, porque a minha moto era um caminhão, era uma moto enorme, super pesada. Hoje em dia anda-se com motas muito maneirinhas, muito levezinhas. É mais fácil. 400 centímetros cúbicos de cilindrada é muito mais fácil. A minha moto pesava 200 Mas é também quilos. mais perigoso, não? Porque elas, enfim, não fogem mais depressa ou não? Não, pelo contrário, é muito mais fácil de conduzir, é muito Como mais vês, fácil o de meu manobrar. conhecimento sobre a matéria é imenso. Na minha altura, eu lembro-me que nós partíamos para a etapa com os depósitos cheios, depois, à medida que íamos fazendo quilómetros, o depósito ia ficando vazio, a moto ia ficando mais leve. Ao final de 300 quilómetros, nós tínhamos o caminhão no meio da etapa, parávamos para abastecer e, quando retomávamos, a nossa memória era da moto mais leve, com menos aqueles litros todos de gasolina, e depois, quando se retomava, a moto era um pesadelo enorme, já estava absolutamente cansada e aquilo tudo me custava imenso a manobrar. E eu sempre dizia que queria muito ter uma moto leve, uma moto fácil de conduzir, e na altura dizia-se, mas não podes. Meu marido dizia sempre, não, mas não é possível, tens que andar com esta moto, se queres andar tem que ser com esta. E hoje em dia, depois houve muitos acidentes, claro, e as marcas começaram a repensar e começou-se a conseguir preparar motas para o deserto com uma autonomia adequada e com uma cilindrada mais pequena. E, portanto, eu hoje não tenho essa hipótese, mas tenho pena, porque de facto eu acho que tinha feito resultados muito melhores. Portanto, o facto de eu ter feito uma moto tão grande e tão difícil fez com que eu tivesse que gerir muito bem todos os meus sentimentos e todas as minhas capacidades para conseguir fazer aquilo que fiz, que acho que foi algo que teve muito mérito e que se calhar as pessoas não conseguiam apreciar. E eu, a certa altura, senti-me um bocadinho frustrada por ter essa sensação que não tinha o apreço em relação ao esforço que eu fazia, e foi isso que me fez um bocadinho deixar a competição de moto. Sabes que eu acho que mesmo assim, em relação ao automobilismo e ao Dakar e às provas de todo o terreno, é evidente que o futebol tem um peso muito grande em Portugal, exato, na imprensa, mas apesar de tudo, em relação ao Dakar, houve sempre uma grande atenção por parte da imprensa às provas, mais nos automóveis, naturalmente, claro, e nas motas do que nos... O todo-terreno sempre foi uma modalidade que teve muito peso em Portugal e que depois do Dakar ter sido anulado perdeu um bocadinho, sim, não é? Perdeu o lado simbólico. Exatamente, exatamente. O Dakar era um marco muito grande.
os portugueses gostam imenso da África, aquela aventura em África era qualquer coisa que seduzia, as pessoas gostam de desporto automóvel de uma maneira geral e, portanto, as duas coisas casavam muito bem e funcionavam muito bem. A partir do momento que o Dakar foi anulado, foi uma desilusão para toda a gente, não só para os participantes, e o todo terreno acabou por perder um bocadinho a sua beleza. Mas mesmo perdeu um bocadinho desde encanto. que deixou de ser em Paris, o célebre Paris-Dakar. Mas a partir daqui Lisboa A foi partida colossal. foi colossal. ótima. 2007, 2008? Exatamente, 2007, 2008 e 2006. Em 2008, de facto, não se chegou a partir tão pouco, Exato. mas eu lembro que eu vivi um dos meus melhores momentos, um dos momentos mais marcantes da minha carreira, foi quando o Dakar saiu de Lisboa. Eu tenho imagem de eu ir no caminhão e ver um mar de pessoas à minha frente, ir naquela zona da comporta e de repente querer ver a pista e não conseguia ver a pista porque as pessoas estavam todas sobre a pista e tapavam completamente o terreno à minha frente. É muito e eu não típico conseguia português. ver. Exatamente, obrigando-me a abrandar, não é? Eu tive que abrandar e eu lembro que eu tinha um sorriso de orelha a orelha que eu não conseguia deixar de rir. Para mim a competição ali deixou de ter qualquer importância e foi um prazer enorme ver as pessoas abrirem aquele corredor e irem mostrando a pista e as curvas a pouco e pouco e eu ia adivinhando à medida que elas me iam deixando passar. E Isso era algo que acontecia também no vinho. Foi um momento que me marcou imenso e que eu gostei imenso. Foi, no fundo, ter um bocadinho o reconhecimento pelo meu trabalho, por parte das pessoas e foi muito bom. Essa ligação dos espectadores no local às modalidades é muito engraçada. E em Portugal tem muita força. Na Volta a Portugal, no Rally de Portugal, vinho do Porto, Agora, o célebre vinho do Porto, não é? Imaginem nós, estamos habituados a estar sozinhos no Claro, deserto claro. e a gerir os nossos sentimentos sozinhos connosco próprios, sem saber se aquilo que estamos a fazer tem algum impacto, tem alguma graça para as pessoas. Estamos sozinhos. E de sair aqui de Lisboa, eu quando saía de Paris achava espetacular o empenho, o entusiasmo dos franceses em relação ao Dakar, mas Portugal ultrapassou em muito aquilo que se esperava e eu lembro-me na altura eu ter receio das pessoas não aparecerem, não irem ver, se fosse um fracasso a saída de Dakar Lisboa, mas foi qualquer coisa de espetacular. Portanto, eu tive muita pena e sofri imenso com a anulação do Dakar. Acho que foi um disparate enorme. Há bocadinho dizias que quando hoje vês as tuas colegas, no sentido da atividade, mas mais novas nas motas, e é engraçado, tu em relação aos caminhões não tens muitas mulheres. Não, sou a única És a neste única momento, em alta é competição que está presente. Nota-se muito sentes muito essa ausência de parceiras femininas nessa área, essa forma diferente das mulheres encararem este desporto, como tu alguém dizias, somos mais ponderadas. As mulheres têm uma forma diferente de estar. Mas eu, se calhar, habituei-me tanto a estar no meio dos homens. Aliás, eu tive que aprender a estar no meio dos homens, a conviver com eles. Isso custou ou nem por isso? Deles. Foi difícil. Eu vivi muitos momentos difíceis, principalmente em competição, quando eu comecei a andar de caminhão, porque eu de moto estava habituada a gerir tudo sozinha. E lembro-me quando comecei a andar de caminhão, pensei comigo próprio que bom, agora não mais vou estar sozinha, porque a solidão era qualquer coisa que pesava muito. Vou ter alguém para me ajudar nos momentos difíceis e senti-me bem com a ideia de ir acompanhada e depois percebi que o facto de estar acompanhada era um verdadeiro problema. E foi muito difícil. E eu ia com pessoas de quem eu gostava muito, com quem me dava muito bem, partilhavam os meus objetivos e aquilo tudo parecia que funcionava muito bem e depois quando as coisas começavam a funcionar mal em plena corrida, funcionava mesmo muito mal e nós não nos entendíamos. E de facto houve uma altura que tive que me questionar porquê, não é? Porque é que as coisas acontecem desta maneira e tive que refletir muito e depois de muito pensar cheguei à conclusão que provavelmente a culpa se calhar era minha. E depois percebi que de facto, eu lembro na altura de desatar a ler livros sobre gestão, sobre a diferença entre os sexos, todas aquelas coisas, aprender imenso e perceber que, de facto, homens e mulheres são duas espécies diferentes, verdadeiramente diferentes, na maneira de estar, na maneira de sentir, na maneira de fazer as coisas, na maneira de resolver os problemas. E como é que resolveste este problema? Muitas vezes chocam uns com os outros. Foi percebendo o que é que, na maneira de ser feminina, entra em conflito com os homens e tentar eliminá-la. Portanto, adotaste uma postura mais masculina. O que é que vai bem com os homens? Eu não anulei a minha parte feminina. Aliás, eu digo sempre as equipas mistas são as melhores e se a minha equipa funciona muito bem é porque tem os dois lados, o lado feminino e o lado masculino. E a gente consegue um equilíbrio fabuloso com ambas as partes. Mas, de facto, eu tive que anular todas aquelas coisas que me levavam a entrar em conflito com os homens e tive que os perceber o que é que fazia com que eles tivessem uma determinada reação e não outra. E a partir daí as coisas todas começaram a funcionar bem. Tenho uma equipa fabulosa, diga-se a verdade que os meus bons resultados não se devem só a mim, deve-se ao trabalho de toda a equipa. É um trabalho conjunto. Eu conduzo
mas se o caminhão não tiver em condições, eu não consigo nunca chegar à meta. Se toda a parte logística não for bem preparada, eu não consigo chegar ao final do rally. E, portanto, é um trabalho que é feito por todos nós e, graças à boa equipa que eu tenho, eu consigo brilhar e ser convidada para os programas de televisão e aparecer nos jornais. Eles não aparecem nunca, porque, de facto, em Portugal, não sei muito bem a noção do que é o desporto. A gente gosta de ver quem ganha, mas não se percebe muitas vezes todo o trabalho que está por trás. E por isso eu faço sempre questão de falar na minha equipa, que é Uma excelente. próxima geração, quando Quem tiver, sabe, ainda bem não que é? vieram, convido a Pode ti ser. e à Venha com a restante equipa equipa. toda. Deixa-me dar aqui um saltinho e recuarmos um bocadinho. Tu falavas há bocadinho das muitas quedas que tiveste na tua carreira, sobretudo na moto. Claro. Logo a tua primeira prova foi em Grândola, em 92. Exatamente. Que tu não chegas ao fim porque cais. Exatamente, porque caí num rio, exatamente. Num rio? Eu caí várias vezes, mas eu tinha imensos riachos lá na Serra de Grândola e eu caí num deles e não consegui levantar a moto porque já me tinha lesionado antes, ia com uma tala neste dedo e com umas luvas grossíssimas. Aí depois as luvas eram de um material que ensopado, escorregavam no punho, eu não consegui levantar a moto. A moto ficou com o motor encharcado de água e depois não trabalhou mais. Mas eu fiquei felicíssima. Se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela corrida, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido. Porque eu tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava. Eu achava que não fazia nem 70 quilómetros. Fiz quase 300, eu acabei ao quilómetro de volta de 270 e qualquer coisa, portanto estava mesmo na fase final da corrida, uma corrida onde eu tinha sofrido imenso, com dores no corpo todo, os músculos todos doridos, e estava ali de dentes cerradas e tenho que chegar ao fim, tenho que chegar ao fim. Eram 300 quilómetros, não eram? Eram 300, Era o Grândola exatamente. era o Grândola 300. Exatamente. E foi uma corrida que me ficou na memória, porque de facto eu fiz aquilo que eu achava que não era possível fazer. E a partir daí eu fiquei verdadeiramente apaixonada por todo o terreno. A partir daí eu nunca mais parei de fazer corridas. Eu vim para casa a pensar assim, o que é que eu preciso para ter físico, para ter técnica, para ter dinheiro, para me organizar, para ter tempo para fazer desporto, e nunca mais parei até hoje. Tornou-se uma obsessão em E certos é momentos importante da minha dizer vida. aos nossos espectadores que a Elizabeth não tinha a paixão das modas desde pequenina. Não. Queres-me Eu contar comecei- como é que nasceu essa... Foi um encontro uma coisa meramente casual. Foi casual, eu lembro de estar num quiosque em Lisboa Com o teu marido. o meu marido e ele pegar numa revista de motas e dizer-me assim, isto das motas é muito giro, não é? E eu responder, eu também acho muita graça. E ele diz-me, então porquê é que não tiramos a carta? Porque eu estava na altura de tirar a carta, ainda não a tinha, eu tinha 20 anos, se não me engano. Ele tinha a carta de carro, mas o pai nunca lhe tinha dado a oportunidade de tirar a carta de moto. E foi isso, fomos tirar a carta aos dois ao mesmo tempo. Comprámos uma moto para os dois, uma Caxiva 125 Que elefantes. andavas tu com ela? E claro, ele ia para o emprego todo engravatado, levava o carro, a moto ficava na garagem, eu comecei a utilizar a moto como meio de transporte urbano, para ir para a faculdade, para ir dar aulas, e lembro-me de um dia decidirmos, como a moto tinha o guarda-lamas alto, tipo motocross, decidimos inscrever num clube todo-terreno, porque os passeios todo-terreno começaram a estar na moda nessa altura. E fomos fazer esse passeio e nessa altura ele já tinha comprado uma moto maior para ele. Claro, um homem não anda de 125 Sim, e cada claro. um tinha a sua moto. Então fomos os dois fazer o passeio. Eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha andado na terra, era a minha primeira vez. Então lembro de ver os rapazes a fazer cavalinhos à minha volta e eu ficar muito nervosa, sem saber o que é que me ia acontecer. E claro, dei os meus trambolhões, o radiador da moto abriu e eu não consegui chegar ao fim. Dos 200 km eu acho que fiz à volta de 80 e no final olhámos um para o outro, todos felizes. Ele conseguiu fazer o passeio todo com muita dificuldade, porque a moto era muito grande e muito pesada. E a experiência não era muita? Exatamente, não era nenhuma. Olhámos um para o outro e dissemos, não, isto é o hobby das nossas vidas. As motas é que não prestam. Temos que arranjar motas para ver para o Toda a todo sala terreno. que era torta. Exatamente. E então ficámos um ano inteiro fechados em casa. Não íamos ao cinema, não íamos jantar fora, não íamos passear. Depois juntar dinheiro para comprarmos 2 motas de todo terreno, iguais, uma para cada um. Que já não eram brinquedos baratos. Não, as motas nunca são baratas, não é? Mas aí começámos a fazer as nossas passeatas, as nossas brincadeiras ao fim de semana com os amigos. Lembro-me de ler nas revistas os conselhos de Peter Anson, os grandes craques de todo terreno, e nas revistas, e depois ao fim de semana ir experimentar. E estar horas para subir o morro de areia desta altura, a gente caía, levantava-se. E é mesmo um achava fenómeno de imensa tentativa e graça. erro, não é? É procurar Exatamente, sempre exatamente. fazer... E depois fomos aprendendo, fomos fazendo progressos e pronto, e depois apareceu aí então a tal primeira corrida ao Grândola 300, que foi um verdadeiro desafio
de ir com os amigos com quem eu fazia os passeios ao fim de semana. Eu achava que não conseguia fazer nem 50 km e afinal consegui fazer os quase E 300. depois seguiu-se esse início de carreira e 6 anos depois metem na cabeça e fazer o primeiro Dakar. Esse mítico Dakar, esse Paris-Dakar em Exatamente, 98. eu lembro muito bem. Tinham passado apenas 6 anos em relação à Grândola. Pois, Foi em 92. exatamente. Depois eu lembro-me de como se foi o campeonato. Primeiro era sobreviver às provas, chegar ao fim, depois era a Taça das Senhoras. E depois lembro-me de um dia estar em casa, nos meus afazeres domésticos, e estar a refletir e dar comigo a pensar que se calhar estava na altura de deixar a competição. Enfim, já tinha feito tantas provas. E havia aquela hipótese de ter filhos e... O relógio biológico filhos estava... e crianças são duas coisas... desculpe, filhos e motos eram duas coisas que não eram compatíveis e, portanto, comecei a pôr seriamente a hipótese de abandonar a competição. E naquele momento pensei com meus botões que tinha pena de nunca ter experimentado fazer uma prova em África. E dei comigo a pensar, então eu ensino na escola aos miúdos como é que se formam as dunas, nunca vi nenhuma. E imaginei-me em cima de uma moto grande e pesar aquelas motas de Dakar, a subir as dunas, e aquela imagem fez tanto sentido para mim que de repente ganhou raízes e nunca mais desceu da cabeça. Então, a certa altura, dei comigo a tentar fazer tudo o que era possível para arranjar condições para fazer uma prova em África. Leia-se patrocínios. Exatamente. E não só, porque preparar uma prova em África é uma coisa que dá muito trabalho, não é uma coisa que se decida assim de um dia para o outro. A logística, a estrutura, tudo o que é preciso preparar é muito. Então eu, como sou uma rapariga razoável, achei que de facto tinha que fazer uma prova mais pequena primeiro, E então pensaste no para Dakar. perceber se era capaz. Então decidi fazer duas provas, a Rally de Tunísia, o Rally do Atlas, que era em Marrocos, e depois finalmente fazer o Dakar. É claro, não consegui arranjar dinheiro suficiente para o Rally da Tunísia, o Rally do Atlas ficou logo posto em causa, mas pedi um empréstimo para acabar de pagar a inscrição do Rally da Tunísia, e o Rally da Tunísia correu muito melhor do que aquilo que eu pensava. O meu grande stress era a navegação. Eu pensava, então se eu me perder, o que é que os meus alunos vão pensar de mim, não é? Mas depois a navegação foi o que eu fiz de melhor. E as coisas correram bastante bem para aquilo que eu pensava que podia fazer. Então o entusiasmo do Dakar foi uma coisa absolutamente indescritível. É mágico, não é? Foi uma ideia que entrou e que se enraizou de tal forma que se tornou uma obsessão para mim durante 4 anos. Eu vivia a obsessão, eu acho que é este o termo, do Dakar, 24 horas por dia. Porque o Dakar era considerado uma prova só para homens de barba rija. Dos 100 ou 200 que partissem, meia dúzia é que conseguia chegar ao fim. E eu achei que era capaz de estar lá no final, junto com eles, naquela fotografia da praia que aparecia sempre nas revistas. Simbólica. Mas claro, exatamente. Mas claro, eu era uma rapariga franzina, com pouco músculo. Enfim, Gosto do tempo verbal. Era. Sim, porque hoje o número de camisas já é bastante maior. E, de facto, essa ideia de tentar chegar ao fim foi uma ideia que ganhou raízes e que eu não questionei nunca se seria ou não capaz. Eu estava convencida que era capaz. E não foste em 98, não foste em 99 e a terceira de vez foste em Consegui 2000. a terceira vez, mas a terceira vez teve uma história muito, muito complicada, uma história difícil e eu tive que lá voltar, porque o Dakar, a terceira vez que eu fiz o Dakar do ano 2000, houve 4 etapas que não se realizaram devido aos atentados, às ameaças de atentados, aquelas coisas. E, portanto, houve 4 etapas que foram anuladas. Foram 3 etapas mais o dia de descanso. Nós ficámos 4 dias parados. E, de facto, eu consegui chegar ao fim do rally. Ganhei a Taça das Senhoras, que foi uma coisa fantástica em relação aos meios que as minhas adversárias tinham. E eu estava felicíssima por ter conseguido realizar o meu sonho. Aquele momento, para mim, foi mágico. Mas lembro-me que houve vários portugueses que foram ver chegar o Dakar ao Cairo, esse ano foi no Cairo, e as pessoas vinham-me dar os parabéns e felicitavam-me e diziam: fantástico, Elizabeth, conseguiste realizar o teu sonho, conseguiste até ganhar a Taça das Senhoras, foste fantástica. Mas no final, sem exceção, todas elas me davam aquelas pancadinhas nas costas e terminavam com esta triste frase a dizer assim: mas tiveste sorte que o Dakar este ano teve menos 4 dias. Então eu percebi que as pessoas não acreditavam que se o Dakar fosse completo, eu teria sido capaz de o concluir. Portanto, eu percebi que as pessoas não acreditavam. Eu acreditava Tinha seriamente. Tinha sido um acaso decorrente Tive dessa... sorte, não é? A sorte esteve do meu lado e por isso eu consegui chegar ao final. E isso deu-me um sentimento de frustração muito grande. E lembro que nesse ano o Jorge veio ter comigo e me propôs que a gente deixasse a competição, definitivamente. Dizia-me ele
Tu já conseguiste o que querias, até conseguiste vencer a Taça das Senhoras. Já provaste tudo. Provavelmente já nunca mais vais conseguir, porque elas todas têm mais condições do que tu. Se calhar está na altura da gente se dedicar a outra coisa, afinal de contas nós não ganhamos nada com isto. E eu lembro-me de fazer birrinha, choramingar, aquelas coisas, os truques que as mulheres usam, eu usei-os todos. E dizia, não, mas tu sempre me ajudaste para fazer o Dakar, eu quero provar a toda a gente que sou capaz de chegar ao fim, tu tens que me ajudar. E ele disse, bem, então vamos lá, mais uma vez. Então o último Dakar que eu fiz de moto foi um Dakar terrível, extremamente difícil em termos de percurso. Foi um Dakar que teve uma história muito difícil para mim de suportar, porque o meu carro de assistência pisou uma mina, as pessoas todas ficaram feridas e foram todas evacuadas. Eu fiquei sozinha, sem assistência mecânica, sem mecânicos comigo, a ter que fazer o Dakar todo sozinha, com o peso da história triste que me tinha acontecido. Como é que se concilia o lado humano com o lado da necessária concentração que alguém em alta competição tem de ter? É muito difícil. A partir dali... Como é que foram aqueles dias que viveste a partir daquele momento? A partir dali, o Dakar foi um Dakar sofrido, para mim, em todos os aspectos. Eu arrastei-me até ao final. Eu passei a dormir muito pouco, porque, no fundo, eu tinha que fazer tudo o que havia para fazer. Não tinha ninguém que fizesse o trabalho. Desde o ir buscar coisas, a montar a tenda, tudo eu tinha que fazer, tudo, a mecânica, tudo. Uhum. Eu passei a dormir 4 horas por dia, que não é nada suficiente para o esforço físico que nós fazíamos. Eu estava extremamente cansada. Eu lembro-me de pensar que se o vento soprasse mais forte, me empurrava na direção do vento, que eu já não conseguia manobrar a moto. Eu cheguei ao limite do cansaço. Posso contar algumas histórias que provam isso mesmo. E fui-me arrastando, fui caindo, fui-me magoando, fui fazendo lesões em cima de lesões. Mas eu tinha prometido a mim própria que eu ia desistir. Portanto, no momento em que eu recebi a notícia, eu jurei a mim própria que não ia desistir e que só ia desistir quando caísse e que não me conseguisse levantar. E foi essa a minha promessa, por consideração às pessoas que estavam naquele carro, foi essa a minha atitude, dizer assim, não, eu vou até ao fim, ou vou desistir, vou dar o máximo que eu puder, só vou desistir se cair para o chão e não me consigo levantar mais. Caí-me 300 mil vezes, como eu costumo dizer, 300 mil vezes me levantei. Parti-me toda. Mas conseguiste e calaste aqueles que eventualmente seriam... Eventualmente. Acho que, não sei se toda a gente conseguiu avaliar o esforço que eu fiz e eu digo, não sou uma pessoa vaidosa, nem brilho nos teus clairona. olhos quando falas dessa... Não sou, mas digo que 90% dos rapazes na minha circunstância não tinham chegado ao fim. E eu consegui chegar. Uhum. Elizabeth, como é que foi voltar ao Dakar em 2003, já então num outro nível? Voltas já de caminhão, portanto é a tua estreia. Foi um desafio enorme. Quer dizer, e vês tudo de cima, não é? Vês tudo de um outro ângulo. Sim, mas foi dar vários passos à retaguarda, porque eu comecei a fazer o Dakar de caminhão. Uns meses depois de teres tirado a carta. Exatamente, pesados. sem saber que nada. Loucura. Sem saber nada. Foi uma loucura, mas foi uma oportunidade. Mas foi uma loucura consciente? Foi uma loucura ou foi consciente. naquele momento Não, foi uma loucura consciente. Ou seja, eu tenho feito muito disparate, entre aspas, mas sempre com uma base racional por trás. Ou seja, eu quando acabei o Dakar de moto, depois desta história, eu acabei de peito cheio. Ou seja, eu dizia, se eu fiz o Dakar de moto nas circunstâncias em que eu fiz, faço qualquer coisa. Eu faço tudo na vida o que eu quiser. Dakar de caminhão, isso é brincadeira de meninos, venha lá que eu faço. Foi exatamente assim que eu encarei. Ou seja, a experiência de moto e o traquejo de moto deu-me uma bagagem de tal forma, mesmo em termos emocionais, em termos não só a capacidade de fazer coisas, mas de gerir os sentimentos também e gerir as situações difíceis, que eu achei que era capaz de fazer tudo. E, portanto, essa bagagem permitia-me exatamente pegar num caminhão e ir para a frente. O que é que eu não tinha? Não tinha experiência de condução de caminhão, nem experiência de estar num caminhão. Estar num caminhão não é a mesma coisa que estar de moto, nem estar de carro. É um veículo muito especial. As pessoas têm muita ideia de pensar que o caminhão é um carro grande. Não é. É um veículo que tem uma personalidade própria, características muito próprias e que tem que se aprender a lidar com ele. E, portanto, eu quando me propus a fazer o Dakar naquele primeiro ano, sabia que ia fazer muita asneira, que ia fazer má figura, porque não tinha experiência, e que não era possível para mim entrar no primeiro ano de Dakar de caminhão e fazer logo bons resultados. Até porque, convenhamos, E, portanto, um caminhão não é provavelmente um veículo que tenha nascido para competir. Exatamente, esse é o outro problema, não é? Então eu achei que mais valia ir em más condições, mas aproveitar uma oportunidade que me deram de fazer o Dakar com um preço relativamente simpático e aprender, e depois voltar com condições melhores, com uma estrutura já bem pensada, bem organizada, e aí assim podia fazer
um rally melhor, mas tinha que passar para aquela fase de aprendizagem. Mas é mais violento do ponto de vista físico? Não é, cais, de não maneira cais como na nenhuma, moto. é mais violento se calhar em termos psicológicos. Aham. Ou seja, no princípio eu achei que o caminhão era de uma violência psicológica enorme. A moto, em termos físicos, é diabólica, não é? Eu costumo dizer que ao final de 100 km estamos completamente exaustos de cansaço, depois temos que fazer mais que 200, 400, 500 km, 2 dias, 3 dias, 6, 10, 15, o que forem. E nós arrastamos a partir dos primeiros 100 km. De caminhão, não, nós vamos sentados, podemos comer quando queremos, que é uma coisa que me ajudou imenso, mas, na realidade, o caminhão é um veículo muito difícil, não nasceu para competir. Os organizadores das provas crescem-se muitas vezes que têm caminhões que não passam nos sítios onde eles nos querem fazer passar e nós chegamos lá e temos que passar onde os outros passaram. E é um veículo que é de uma violência extrema porque, eu vou se calhar explicar de uma forma, é assim, nós de caminhão não podemos fazer nada sem que tenhamos a certeza de que vamos fazer bem. Ou seja, não se pode arriscar. Porque as consequências são de tal forma graves que não dá sequer para a gente dizer vou tentar ver se consigo. Não, acho que não consigo, já não faço. Portanto, o caminhão é um veículo que obriga o piloto a ser perfeito, obriga a equipa a ser perfeita, a tomar as opções certas, as opções corretas. Qualquer pequena má opção, a gente paga sempre, como se costuma dizer, as favas, porque os erros pagam-se muito caros. Se eu caísse de mota nas dunas, ok, tinha que fazer o esforço de levantar a moto, nas pernas, por baixo das calças, ficavam 2, 3, 4, 5 nódoas negras, levantava a moto e ia-me embora, ninguém sabia que eu tinha caído. Se chegasse ao acampamento e dissesse, caí 2 vezes, caí 3, cá tinha caído 10 ou 20, ninguém sabia. Se eu tiver um problema com o caminhão, eu tenho que assumir que fiz asneira, tenho que pedir ajuda, tenho que estar sujeita a que as pessoas me digam, não tenho pressa, vou-me embora, não te vou ajudar, e ficar ali um dia, uma noite ou mais tempo, se for o caso disso, até conseguir tirar o caminhão Qual lá foi do o pior sítio. momento que viveste no caminhão? Eu não sei qual foi o pior, mas tive muitos maus. Se calhar o momento em que o caminhão ardeu na Argentina foi, se calhar, dos piores, porque naquele momento eu vi arder todo o meu sonho de um dia chegar a ser um bom piloto, um piloto considerado por toda a gente. Todo o meu trabalho, todo o meu esforço, todo o meu empenho, toda a minha dedicação. Eu vi arder tudo ali naquele momento e custou-me imenso. Portanto, foi um momento muito violento que me deitou muito abaixo. Depois quis a sorte que eu conseguisse retomar e continuasse mais uns anos a tentar lutar por aquilo que eu queria muito conseguir. E esse foi um mau momento, mas tive muitos. Lutar, quando falas em lutar, falas naturalmente na parte competitiva, mas também na parte, o que está por trás da competição. E eu digo isto porque tu és, a Elizabeth Jacinto é uma marca, não é? Não és só tu, enquanto piloto, é o teu próprio nome é hoje uma marca, uma empresa, és tu que geres a tua carreira, tens uma equipa que trabalha contigo, mas tens esse lado de empresária, e, portanto, sabes que há uma Elizabeth empresária e uma Elizabeth que depende, que é piloto, Claro. que depende da Elizabeth empresária. E sendo que uma depende sempre da outra, não é? Pois é. Porque se a Elizabeth piloto E às vezes não fizer bom trabalho, a Elizabeth vezes empresária não consegue E às patrocínios. vezes não é fácil, porque se me perguntar o que é que eu queria ser piloto ali a tempo inteiro, fazer 4, 5 corridas por ano, andar sempre ali a pensar só na parte desportiva, empenhar-me imenso, treinar, mas não, há todo o outro trabalho que se tem que fazer. Não vou dizer que não me agrada, que gosto da gestão, mas às vezes não gosto da responsabilidade, que tenho que fazer coisas que às vezes não queria fazer, mas que tenho que fazer para... mas faz parte e, como se costuma dizer, tudo tem o seu preço e eu faço tudo o que tiver que fazer para conseguir ter dinheiro para correr e para conseguir ter boa imagem e dar retorno aos patrocinadores. Faço tudo o que tiver que fazer para conseguir, porque de facto gosto imenso de correr e ando a perseguir um sonho que já há muitos anos, que tenho demorado bastante tempo a conseguir realizar, porque as minhas circunstâncias não são fáceis. A minha equipa é a única equipa a correr de caminhão em Portugal, estamos longe de toda a gente. O caminhão é um veículo difícil, como eu disse, tudo tem que ser construído de propósito. Eu faço poucas corridas por ano, porque não tenho possibilidades de fazer mais. Cada vez que se altera qualquer coisa no caminhão, é na próxima corrida que a gente sabe se está bem feito ou se está mal. Se está mal, perdemos a oportunidade de fazer um brilharete, temos que esperar para a próxima corrida e tudo isso fez com que as coisas todas fossem muito lentas. Fiz o progresso que eu sonhava fazer, que é chegar, agora quando parto para uma corrida, eu candidato-me aos lugares do topo. Eu lembro-me do tempo em que eu chegava à classificação, à lista de classificação, e começava à procura do meu nome, olhando para a base da lista. E agora já parte de olhar para E agora cima. começo a olhar de cima. Portanto, essa era a minha meta, era o meu sonho.
E, portanto... Mas é um sonho caro, não é? Porque, aliás, eu Sem lembro-me dúvida. de ler a mesma entrevista em que li há pouco aquela questão, uma entrevista em que tu dizes que fazer todo o terreno é um desporto, ou um hobby tão caro como comprar um apartamento. Sim, É sem assim dúvida. É um hobby bastante caro, não é? Todo o desporto motorizado é um desporto bastante caro e, portanto, se o queremos fazer, temos que nos empenhar para conseguir a verba para pagar as despesas. No meu caso, não sendo empresária, nem tendo fortuna pessoal, dependo exatamente de patrocínios e em Portugal, onde as pessoas não estão habituadas a relacionar-se com o desporto, nem a tirar partido do desporto, as coisas são todas mais difíceis, naturalmente. Olha, tu és uma excelente conversadora, o tempo voou muito mais rápido do que o teu caminhão. Eu não contei as histórias todas que... Temos menos de 5 minutos de conversa ainda. Eu não queria deixar de olhar para um lado teu, que é um lado menos conhecido. As pessoas olham para a Elizabeth Jacinto enquanto piloto, mas não sabem que tu durante 20 anos foste professora, já há bocadinho falaste de dar aulas, foste professora de Geografia, de resto, Geografia é a tua área, foi nessa área que te licenciaste. Exatamente. Como é que foi esse trabalho apaixonante que é partilhar conhecimento com alunos? É uma coisa que eu gosto imenso. Ensinar é uma coisa que tem tudo a ver comigo e que me dá um gozo grande de ensinar. Ser professora fez-me feliz durante muitos anos. Eu gosto imenso de dar aulas, trabalhei muito para os alunos. Eu era daquelas professoras super empenhadas que passavam os dias a correr, não só para preparar aulas, mas para preparar tudo para os alunos, para conseguir ensinar bem. Eu acabei por fazer manuais escolares como resultado do meu trabalho com os alunos e foi uma coisa que eu gostei e que está na minha lista de fazeres para o futuro. Penso eventualmente voltar a dar aulas, exatamente, pelo menos tenho tentado criar condições para um dia voltar. Quem sabe, a gente nunca sabe o futuro, não é? Sendo que a geografia, curiosamente, não foi o teu plano A, porque a psicologia era que era o plano A. Exatamente, tudo relacionado com a educação também. O meu sonho era dedicar-me à psicologia infantil, não é? Que era uma área que eu gostava. A minha primeira meta era ser educadora de infância, depois passou para a psicologia, depois para a geografia, para ser professora. Quando eu fiz o curso de geografia era com intenções de ensinar, exatamente. Portanto, não fui daquelas pessoas que foi enganada na profissão face ao curso que tirou. Não, é uma coisa que eu gosto muito, que me está na alma e que... eu costumava dizer que havia 2 momentos na vida onde o tempo passava sem eu dar por ele, que era quando eu estava a dar aulas e quando estava a andar de moto, portanto, isto diz um bocadinho... E ainda conciliaste durante um tempo, sim, até 94, quando tu... Enquanto estive a fazer corridas de moto, consegui sempre ser professora. Depois, com o caminhão, as coisas todas complicaram-se muito, o trabalho avolumou-se. Enquanto eu com a moto treinava aos fins de semana ou ao final da tarde, durante a semana, com o caminhão não, a gente tem que ir para fora, tem que ir para longe e já não dá para ser aqui à porta de casa e, portanto, as minhas ausências começaram a ser bastante maiores e, portanto, eu tive que optar por deixar de dar aulas. Disse 94, não, 2004 foi quando deixaste de dar aulas. Há bocadinho falaste com uma incrível ternura e os teus olhos brilharam quando falaste da psicologia infantil. Já há bocadinho falámos do teu relógio biológico que em determinado momento te fez ali vacilar. O que é certo é que tu acabaste por optar pela tua carreira. Exato. Não te arrependes, naturalmente que não, sim. Não me arrependo. Mas estás bem resolvida com o facto de não teres sido mãe? Estou bem resolvido. Ter filhos sempre esteve nos meus planos. Aliás, curiosamente, era aquela coisa que eu achava que ia fazer com mais facilidade, era educar, que é engraçado. Foi eu. Aliás, toda a tua vida acabou por ser não os teus, mas... Mas houve uma altura na vida que fiz a opção, ou seja, o desporto para mim foi algo de tal forma importante que eu acabei por pôr à frente tudo, porque eu acho que, de facto, a minha meta era ser uma mãe de corpo inteiro, dedicada de corpo e alma às crianças, não queria ser aquela mãe em part-time que não tem tempo para os filhos e por isso eu fui sempre adiante até que chegasse o momento ideal e ele não chegou até agora. Haveria algum momento ideal? Se calhar era não possível há. conciliar? Se calhar não há, exatamente, e foi isso que eu aprendi ao longo do tempo, mas na altura eu acreditava que sim e, portanto, fiz a minha opção. Ok, vou adiante, um dia que surja um momento, se eu não puder ter filhos, posso adotar. No fundo, é exatamente isso de que se trata, não é? É de criar, de fazer crescer, de amar, isso é que é importante. E, portanto, é uma situação com a qual eu convivo bem.
até agora. E tens a ajuda Portanto, também... o assunto não está arrumado. E tens a ajuda também do teu marido, que ainda por Claro, cima é o teu somos braço dois. direito. Esse é o São os grande dois do problema desporto e, desta portanto, história, não é? foram os dois coniventes nessa decisão. Como somos os dois, como se costuma dizer, um diz mata, o outro diz fola-se, e portanto estamos quase sempre de acordo, embora não sempre, mas quando estamos em desacordo tiramos partido dessa discórdia e conseguimos chegar a uma conclusão, se calhar, que nem um nem o outro têm a razão, e essa é a parte boa da questão. E, portanto, o facto de sermos os dois, fazemos uma boa equipa e estamos sempre muito unidos, e isso fez com que, de facto, a gente conseguisse ir tão longe, não é? Tão longe é tanto tempo, estão juntos há verdade. quase 30 anos. É verdade. Há bastante tempo, é verdade. Não se conheceram no meio das motas, porque foi nas motas depois que... Exatamente. Mas Mas as motas, se calhar, foi algo que nos uniu bastante, ou seja, foi um projeto de vida que nos uniu bastante e que fez com que ambos direcionássemos a nossa vida, se calhar, numa direção que não era aquela que esperaríamos à partida. E que acabou por ser bastante giro. Elizabeth, ainda bem que vieste. Muito obrigada, foi um prazer, gostei imenso de ter vindo e estar aqui à conversa. Muito obrigado. E assim voaram a toda a velocidade os últimos 40 minutos. Uma corrida pela vida da piloto Elizabeth Jacinto, que se apaixonou pelo todo-terreno e nunca mais o largou. Conversas emocionantes e descontraídas, é assim, todas as semanas, no Ainda Bem que Vieste, na RTP1 e na Internacional. Dentro de 8 dias voltamos a marcar encontro. Eu conto consigo.